Olá, Bagulatino, aqui estamos de novo no Onde Te Dói. Estamos de novo com o Dr. Raul Maia porque ficou muito mais para dizer e ficamos com imensa vontade de voltar a falar com ele aceitou e a gente está aqui toda contente por mais um Onde Te Dói. Olá, Dr. Raul Maia, obrigada mais uma vez por estar aqui connosco. Nós ficamos a gente conversou um pouco consigo e ficamos com umas dúvidas do ser humano normal. Eu ia lhe perguntar, começar por lhe perguntar se podia definir novamente para pessoas que têm pouco conhecimento científico o que é dor. O nosso corpo é comandado pelo sistema nervoso central. Há um computador no nosso cérebro que está dentro da nossa caixa craniana, que está depois ligado por fios, que são os nervos, a todo o corpo. Quer à pele, aos ossos, aos músculos, quer lá por dentro a todos os órgãos, a todas as vísceras, digamos assim. E no fim desses fios elétricos, há umas terminações que recebem os estímulos de várias natureza. Sempre que há uma doença, uma inflamação ou há um traumatismo, sempre que há um tecido morre e que por doença ou por agressão de qualquer natureza traumática, essas terminações nervosas são estimuladas e conduzem ao cérebro uma informação que é uma informação que o cérebro recebe como algo que não é bom, como algo que é doloroso, que é interpretado como algo que é agressivo ou que alguma coisa não está bem no seu funcionamento. Nós temos uma sensação de algo que não é bom, mais ou menos intenso, mais ou menos desagradável e dor. Nós temos então terminações nas vísceras, lá por dentro, nos pulmões, no coração, nos intestinos, etc. E quando a dor vem daí, nós chamamos a isso uma dor visceral, uma dor interna, uma dor visceral. É a dor do infarto do miocárdio, é a dor de uma crise de vesícula, é uma dor de uma pedra do rim. Nós temos essa sensação desagradável que vem de lá do interior e tem uma certa localização. A pele, o nosso revestimento, a pele, os ossos, os músculos, os tendões, têm outras terminações muito abundantes também, muito. E aí recebem não só as sensações de calor e de frio e de toque e de palpação, mas também têm terminações que recebem as agressões, as pressões fortes, uma martelada no dedo, uma picada de um alfinete, um corte de uma faca, e essa dor é também transmitida ao cérebro e é sentida também como proveniente de uma determinada parte do nosso corpo. Nós picamos o dedo indicador e sabemos que é o dedo indicador que picou. Aí essa dor mais superficial dessas estruturas nós chamamos uma dor somática, habitualmente. E finalmente os próprios fios elétricos, os nervos, podem se inflamar, podem ser alvo de doenças e deles pode também nascerem sensações desagradáveis de dor, que nós chamamos de neuropática e que acompanha muitas vezes as outras dores. Muitas vezes nós temos uma associação da dor visceral com a dor, não é só a víscera que dói, também dói os nervos ali à volta,
e muitas vezes as dores mais superficiais também se acompanham de destruição ou de dor de nervo e são também associadas à dor neuropática. Eu uma vez, até foi na faculdade, um professor falou na dor fantasma. Sim. É também interessante essa dor. Queres falar um pouquinho, só assim uma coisa simples sobre o que é, porque dor fantasma terá muito para dizer, não é? Sim, é uma dor muito interessante porque aparece em geral em pessoas a quem foi amputado um dos seus membros ou uma parte do seu corpo por acidente, por problemas de má irrigação, de falta de sangue. Muitas vezes as pessoas são obrigadas, ou melhor, os médicos são obrigados a amputar, por exemplo, o pé ou a perna de um doente. E o doente amputado fica, portanto, sem parte do seu corpo. No entanto, em algumas circunstâncias, esse doente amputado continua a sentir sensações ou dor no pé ou na perna que lhes foi amputado. Portanto, ele já não a tem, na realidade, mas continua a ter dor, ou às vezes até comichão, apetece-lhe ir lá coçar o pé, porque tem a sensação de dor no pé. Esta situação tem que ver com o facto de cada zona do nosso corpo ter uma representação no cérebro só para si. Eu tenho uma zona para o pé, uma zona para a perna, uma zona para a coxa, tenho uma zona para a mão, que é muito grande, porque a mão é muito complicada, tenho uma zona para o braço. É como se a imagem daquele membro continua a existir. Exatamente. O nervo ia para a perna e para o pé, foi cortado, mas como continua inflamado, ou continua a ser estimulado na sua extremidade, ele leva os estímulos para onde? Para a zona a que ele pertence, para a zona da perna e do pé. Portanto, o doente continua a sentir a perna e o pé, porque há estímulos dos nervos que iam para lá, que estão cortados, às vezes é por inflamação, outras vezes é porque o cirurgião não foi capaz de fazer uma boa cobertura desses nervos para eles deixarem de ser estimulados, eles continuam a ser estimulados e o doente continua a ter sensação. É uma situação muito desagradável, porque uma coisa é sensação, outra coisa é dor. Se o doente continua a ter a sensação do pé, pronto, é um bocadinho aborrecido, mas não se importa com isso. Agora, eu posso ter uma dor forte, intensa, muito desagradável e difícil de tratar e que tem essa origem. E é como se fazer aqui não é uma provocação, mas é uma interrogação minha. Talvez mais pessoas tenham essa interrogação. Que nós muitas vezes, quando procuramos um médico, o médico quer factos e nós muitas vezes não sabemos explicar dentro do diagnóstico como é que se lida com pessoas que nós não sabemos muito bem explicar a dor. Essa questão da dor e do diagnóstico da dor é muito interessante, porque é muito importante. O médico não é bruxo, o médico não adivinha. Acredito que alguns deem uns palpites, não é? Mas, na verdade, nós temos que ter um contacto com o doente, que é uma linha contínua, ao longo da qual vamos tentar encontrar respostas e ter informações sobre o problema. E há passos que nós não podemos ultrapassar. É preciso até o próprio doente saber
que algumas dores surgem em pontos afastados do local onde ela tem origem. Por exemplo, talvez o mais fácil é falar da dor ciática, que nós temos uma ideia que é uma dor ao longo do nosso membro inferior, da nossa perna, pode ir só até à coxa, pode ir até à perna, até ao pé. Ora, a origem dessa dor está na coluna lombar e, portanto, não passa pela cabeça de ninguém ir fazer tratamentos à perna, fazer massagens ou fazer outro tipo de tratamento. Eu tenho que me aperceber o que é que se passa na coluna lombar. Portanto, as dores aparecem muitas vezes um bocadinho fora do sítio. É muito frequente, por exemplo, o doente chegar ao médico e dizer que lhe dói o ombro. E ao dizer que lhe dói o ombro, aponta para a zona do pescoço, da base do pescoço. Dói-me aqui, junto ao pescoço. E para nós, essa dor aí não é, em princípio, uma dor do ombro, da articulação do ombro. É uma dor que pode vir da cervical, dos nervos que saem da cervical, uma dor de ponto de partida muscular aqui. Porque as dores do ombro, propriamente dos tendões do ombro, curiosamente, aparecem no braço, na face externa do braço. Não é? Portanto, quando o doente me diz dói-me o ombro e aponta para a base do pescoço, dói-me aqui, provavelmente não é. Portanto, nós temos que ter essa noção, nós médicos temos que ter essa noção. Não é? Mas, na verdade, a primeira coisa que se deve perguntar é aonde lhe dói. Às vezes é importante perguntar se a dor, quando começou, se começou ali. Porque se fizermos essa pergunta, às vezes a primeira dor não foi ali, foi afastado. Com o tempo veio para ali, isso pode trazer informações. Depois, há uma coisa que nós chamamos o horário da dor. Quando dói? Durante o dia, quando é que dói? Dói durante o dia, dói durante a noite. Uma ou outra vez, a pessoa diz, dói-me de noite, sobretudo de noite. De uma maneira geral, quando eu passo o dia razoável e a dor tem um agravamento significativo de noite, em geral, trata-se de um problema de grande inflamação. Eu tenho um problema inflamatório que se agrava de noite pelo próprio repouso e pelo calor, às vezes o calor da cama. O calor da cama em cima do calor da inflamação, por exemplo, no ombro, muitas vezes agrava. A pessoa passa pior de noite. Durante o dia vai trabalhando e durante a noite passa pior. A gente chama isso uma dor inflamatória, traduz em geral um órgão, uma zona muito inflamada e é muito importante para nós percebermos isso. A dor durante o dia que se agrava com o dia-a-dia, com os gestos, com o trabalho, com os pesos, com a postura, muito tempo com as suas atividades profissionais, nós chamamos a isso em geral uma dor mecânica, se estivermos a falar dos músculos e das articulações. É uma dor mecânica porque está ligada ao movimento. Quanto mais eu faço, pioro. Quanto mais eu repouso, melhoro. Portanto, isso também é importante. Mas em relação à dor, eu não queria esquecer do seguinte. Quando eu tenho uma dor, de uma maneira geral, de uma certa importância, de uma certa intensidade, e que me dói igual de dia e de noite, em princípio, isso deve-me levar ao médico e o médico deve investigar, porque, em princípio, isso é um problema grave, porque a dor não tem horário, a dor é permanente. Eu tenho uma estrutura inflamada que permanentemente me dói e isso, infelizmente, é característica de alguns cancros, de algum câncer. A dor dói-me de dia, dói-me de noite, com a mesma intensidade, portanto, nada alivia, não tenho posição de alívio e, portanto, sem querer assustar, é algo que eu devo procurar. As dores mais habituais que me incomodam mais no dia-a-dia, eu já me apercebi, já sei o que é que agravo, já sei o que é que eu descanso, já sei se é o gelo que me ajuda, se é o repouso, que eu não posso fazer aquela tarefa senão fico pior,
aí eu já domino melhor o que é que se passa e, em geral, é uma estrutura que se mobiliza e que não gosta de ser sobrecarregada em certas situações e que lhe dói. Ok. Portanto, o horário é também importante. A localização já vimos, de uma maneira geral, aquilo que é dor superficial, somática, do osso, da articulação, onde o doente me aponta que dói, é ali que dói, em geral. A dor da víscera é mais difusa, eu não sei bem de onde é que me dói, tenho uma zona, mais ou menos, que me dói e pode corresponder a várias estruturas, até tenho vários órgãos dentro do nosso organismo. Portanto, em relação ao diagnóstico, e depois, para nós médicos, é importante isto que eu acabei de dizer, é perguntar como é que alivia a dor. A sua dor alivia com o quê? A sua dor agrava-se com o quê? Não é? O que é que a senhora faz para não ter tanta dor? Isso ajuda-nos muito. Não é? A pessoa já foi encontrando algumas formas de resolver o assunto. Não é? E depois, finalmente, é preciso perceber que há pequenas coisas que apenas pelo interrogatório é difícil perceber. Temos uma ideia, mas depois é preciso exatamente examinar para ir aproximando do diagnóstico e aproximando das causas da dor e de onde é que ela vem. Então, o que é que diria sobre as dores mais comuns? Eu estou aqui a lembrar-me de quando as pessoas falam, algumas pessoas que já ouvi no mundo do desporto, por exemplo, que os pontos gatilho, que eles chamam, as zonas de stress, as zonas de acumulação de stress, não é? Que parece, pelo menos pelo que eu ouço, concentração na cervical, nos ombros, no fundo das costas, enfim. O que é que, às vezes há pessoas que aqui no maxilar. Que dores pode apontar assim que são mais frequentes? Na verdade, há um grande número de pacientes que são vistos na minha consulta, nas consultas de reabilitação, de fisioterapia, digamos assim. O que traz muito são as dores de costas, digamos assim. São as dores na cervical, à volta do pescoço e as dores lombares. Isso é um grande número de pacientes que faz a consulta. E penso que isso é muito comum. E é muito comum porque já abordamos anteriormente, nós trabalhamos muitas vezes em más posições, com más posturas, fazemos isso durante horas cada dia, ou então, por motivos da profissão, somos obrigados a carregar peso, também às vezes em más posições, há sobrecargas sobre os ossos, as articulações e os músculos, e desenvolvem-se com muita frequência dores musculares. Portanto, os órgãos motores, aqueles que nos fazem mobilizar, aqueles que sustentam as nossas articulações, que são responsáveis por nós pegarmos em pesos, por nós estarmos sempre a trabalhar sempre nas mesmas posições, que são os músculos cansam-se. E o cansaço muscular traduz-se não só por dor, como por contraturas, por espasmos muito fortes. Nós sentimos, às vezes, ao passar a mão, verdadeiros cordões dolorosos ao longo dos músculos que vamos conhecendo. E, além disso, há pontos muito específicos, né, ao longo desses músculos, que realmente se chamam pontos gatilho, digamos assim, e que correspondem a locais onde os nervos chegam ao músculo e levam o estímulo para ele se contrair. Há pontos ao longo da massa muscular extremamente dolorosos. Quando os palpamos, quando os pisamos, eles definem-se muito bem e são extremamente dolorosos. É preciso saber que grande parte das nossas dores
destas, do dia a dia, são dores musculares, que respondem à massagem, que respondem ao calor. Não deixo de lembrar que o calor é muito importante para estas dores. Eu chego a casa amassado da base do pescoço, dos ombros, da lombar. Muitas dessas dores respondem realmente ao calor e à massagem. Portanto, ter a noção de que eu posso trabalhar em melhores condições, em melhores posturas, posso dividir os pesos, não carregar tudo da mesma maneira, os sacos das compras dividir de uma mão para a outra, ou fazer o trajeto em mais do que uma vez, porque na verdade isso é incómodo, faz perder tempo, mas as dores vão-me fazer perder tempo mais adiante, não é? Incapacitar-me mais adiante. Não é? Eu julgo que nós poderíamos, com um bocadinho de atenção, melhorar o nosso dia-a-dia e não ter tantas queixas. Nós todos temos essa noção, não é? Eu estou assim porque tenho que fazer isto, eu estou assim porque tive que fazer isto, não é? E eventualmente até a meio do dia, sobretudo nas senhoras que trabalham em casa, deitarem-se durante 15 minutos, 20 minutos, a meio da manhã, deitarem-se a meio da tarde, isso faz às vezes uma grande diferença sobre o mal-estar que sentem, não é? E não devem ter vergonha de o fazer, não é? É a mesma coisa que tomar uma pastilha, uma aspirina para a dor. Às vezes 20 minutos, meia hora deitados a meio da manhã, depois já ter feito grandes tarefas logo pela manhã e preparando o que é preciso fazer à volta do almoço e depois, isso às vezes faz toda a diferença. É extraordinário, até falar-se pouco disso, mas é verdade. Sobretudo a partir de uma certa idade, a musculatura cansa-se, já está envelhecida, cansa-se só por andar em pé e por aquelas rotinas domésticas. E às vezes isso é muito importante e fazia a diferença. Fazia a diferença na dor e fazia a diferença na nossa disposição. Também é importante, senão andamos irritados todo o dia e ninguém nos atura, não é? Mas é incrível porque falou, isso é um ponto realmente muito importante e falou numa questão que também é muito importante e muito sensível, que é essas pessoas normalmente ou não podem fazer essa pausa ou se podem, têm uma certa vergonha e têm uma resistência. Então, vindo de um médico com o seu currículo, eu espero que todos ouçam isto. Porque se a vizinha sabe que ela está deitada às 11 horas da manhã, era o que faltava, não é? Pois é. Parece mal. Eu quero falar coisa com a senhora, não sei o quê. Minha senhora está ali deitada. Realmente isso é um pouco... Exatamente. E sobre isso, diga. E sobre essas vergonhas, aliás, ainda sobre a prevenção, o peso, atenção ao peso, a tendência para engordar é muito grande e é evidente que uma articulação que está a viver já com algumas dificuldades, ou a própria musculatura, se tiver mais peso para mobilizar, cansa-se mais depressa, há problemas mais depressa e, portanto, realmente nós devíamos todos ter um bocadinho mais cuidado com o peso. Não é só por causa das dores, é que com o peso vem a hipertensão arterial, com o peso vem a tendência à diabetes e com isso tudo vem uma despesa ao fim do mês na farmácia terrível, quanto mais não seja, não é? Se não quisermos pensar nas dores, vem uma despesa enorme para o resto da nossa vida. Portanto, o peso, desde novo, nós devemos ter algum cuidado. Mas em relação à vizinha, em relação à vizinha, eu tenho outra coisa a dizer, sobretudo às senhoras, que é o seguinte: a partir de certa altura eu vou ter dificuldades em algumas articulações das minhas pernas, ou das ancas, ou do joelho, e vou ter uma grande vergonha de sair à rua com uma bengala, com uma ajuda, não é? E venho a mancar, venho com dificuldade a arrastar o pé e passo em casa da vizinha assim, a arrastar o pé, mas não passo com uma bengala para me ajudar a tirar dores, para me ajudar ao equilíbrio, não é? Porque depois pode vir, com as dores, vem depois menos movimento, vem às vezes umas perdas de equilíbrio
e às vezes vêm umas quedas, não é? Uma pessoa cai e não quer atribuir ao seu problema e às vezes cai em frente à casa da vizinha. Mas passar em frente à casa da vizinha com uma bengala é que ninguém passa. Já estamos mesmo no fim do fim do fim, mas falou nas quedas, e as quedas são As uma quedas, das coisas, não é? sim, as quedas são um grande problema, muito grave, que todos nós, médicos e as pessoas, se deviam preocupar mais do que se preocupam. Porque a partir de uma certa idade, há exatamente até o envelhecimento do próprio sistema nervoso, e estes contactos, estas informações para cima e para baixo, as informações para o cérebro, as respostas do cérebro de contração muscular para se adaptar, por exemplo, a irregularidades do terreno, chegam tarde, tudo isto começa a funcionar menos bem e eu começo a cair. E a partir de uma certa idade, uma queda é igual a uma fratura. Uma queda é igual a uma fratura. Eu posso fraturar o punho, muito frequentemente, quando ainda tenho o reflexo para levar as mãos à frente para defender a cara, caio com as mãos à frente, parto o punho, 1 ou 2, e quando já não tenho tanta força, bato com os ombros no chão e parto o ombro, e com um bocado de azar, parto o fémur, o colo do fémur, ou parto a bacia, e isso significa semanas nos braços, semanas engessada ou semanas de imobilização. Lá está, a bengala podia-me prevenir alguma coisa, e se eu começo a ter realmente tendências a cair, eu tenho que pedir ao médico para procurar o que é que se passa. Às vezes é um problema de tensões arteriais, pode a tensão arterial estar muito baixa e eu caio por isso, levanto-me da cama e caio. Outras vezes é um problema de tonturas e de vertigens que podem ter que ver com o ouvido, por exemplo, porque a queda pode ser terrível para a vida de uma pessoa, porque acompanha-se muitas vezes de fraturas. Acabamos com vontade de continuar. Vamos ver Acabamos no fim. Acabamos no fim, mas com vontade de continuar. Quem sabe o doutor ainda arranja mais um espacinho na sua vida para mais qualquer coisa. Sim, senhor. Muito obrigada mais uma vez. O doutor sabe muito pouca coisa sobre o que fala, tem muita experiência, é um prazer, e eu vou pressioná-lo para ver se ele volta para mais um programa assim. Vamos ver. Com certeza. Maia, mais uma vez um abração do tamanho do coração, está bem? Muito obrigada. Obrigado, Muita felicidade para vocês.